Boa tarde, meus irmãos. Voltei mais uma vez para dar acabamento no Atos dos Apóstolos. Agora eu vou ler 26. Não. 27 e 28 para acabar. Essa de hoje. O Atos dos Apóstolos termina hoje com o número 26. 27 e 28. Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com outros presos a um centurião da corte Augusta, chamado Júlio. Embarcamos num navio Adramito, que deveria costear as terras da Ásia, e levantamos âncora. Em nossa companhia estava Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, fazendo escala em Sidônia, Júlio, usando de bondade com Paulo, permitiu-lhe ir ver os seus amigos e prover-se do que havia necessário. Dali, fazendo-nos unir ao mar, fomos navegando perto das costas de Chipre, por nos serem contrários aos ventos. Tendo atravessado o mar da Sicília e da Panfilia, chegamos a Mira, cidade da Lícia. O centurião encontrou ali um navio de Alexandria que rumava para a Itália e fez-nos passar por ele. Por muitos dias navegamos lentamente e com dificuldade, até diante de Cnido, onde o vento não nos permitiu aportar. Fomos então costeando ao sul da ilha de Creta, junto ao cabo Salmona, navegando com dificuldade ao longo da costa, chegando afinal a um lugar a que chamamos Bons Portos, perto do qual está a cidade de Lassaia. Passaram o tempo, já havia passado a época de jejum e a navegação se tornava perigosa. Paulo advertiu-os: amigo, vejo que a navegação não se fará sem perigo e sem grande danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda às nossas vidas. O centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao que Paulo dizia. O porto era impróprio para passar o inverno, pelo que a maior parte deles foi de parecer que se retornasse ao mar, na esperança de chegar a Fenícia, para passar o inverno por esse um porto de Creta, abrigando dos ventos do sudeste e do nordeste. Soprava então brandamente o vento sul. Julgavam-se poder executar os seus planos. Levantaram âncora e foram costeando de perto da ilha de Creta. Mas, não muito depois, veio do lado da ilha um tufão chamado Euroaquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixando-nos arrastar. Impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com muito esforço recolher o batel. Içaram-no e depois, como meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiramos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Ora, não aparecendo muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo batidos por fortes tempestades, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Desde muito tempo ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: amigo, deveras devia termos atendido e não termos saído de Creta, e assim evitar esse perigo e essas perdas. Agora, porém, vos admoesto a que tenhais coragem
pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertence e a quem sirvo, a qual me disse: não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Por isso, amigos, coragem. Eu confio em Deus que há de acontecer como me foi dito. Vamos dar a uma ilha. Já estávamos na 14ª noite pelo mar Adriático, quando pela meia-noite os marinheiros pressentiram que estavam perto de alguma terra. Então, atirando a sonda, perceberam que a profundidade era de 20 braças. Depois, um pouco mais adiante, viram que era de 15 braças. Temendo que descêssemos em algum recife, lançaram 4 âncoras da polpa, esperando ansiosos que amanhecesse o dia. Imediatamente os marinheiros procuravam fugir e, sob o pretexto de largar as âncoras da proa, lançaram-lhe bote ao mar. Paulo disse ao centurião e ao soldado: se esses homens não perecerem no navio, não poderão salvar-se. Não permanecerem no navio, não poderão salvar-se. Os soldados cortaram então os botes do cabo e deixaram-no cair. Enquanto ia amanhecendo, Paulo encorajou a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz hoje 14 dias que estás em jejum sem comer nada. Atos dos Apóstolos 18. Ficai, pois, sabendo que os gentios é enviada agora esta salvação de Deus. Ficai, pois, sabendo que aos gentios é enviada agora esta salvação de Deus, e eles a enviarão. Havendo dito isso, saíram dali os judeus discutindo animosamente entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia a todos que vinham procurá-lo. Vou voltar, porque eu li errado. Aí ele estava falando no 27 dos que saíram a bote, a nado, e falou que podia acontecer deles não se salvarem. Vamos ver agora. Estando já salvo, ali é eles, né? Paulo que já estava salvo. Estando já salvos, soubemos que então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas trataram-nos com extraordinária benevolência. Acenderam a grande fogueira e em torno dela nos recolheram, em vista da chuva que caía e do frio que fazia. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os pôs na fogueira. Nisto, uma víbora que fugira ao fogo mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo de sua mão, diziam uns aos outros: sem dúvida esse homem é homicida, pois, tendo escapado ao mar, a justiça não o deixa viver. Ele, porém, sacudido a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Julgavam os indígenas que ele viesse a inchar e que subitamente caísse morto. Mas depois de esperarem muito tempo, vendo que não lhe acontecera mal algum, mudaram de parecer e disseram: é um Deus. Havia, na vizinhança, um sítio pertencente ao principal da ilha, chamado Públio. Este homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Ora, o pai desse Públio achava-se acamado com febre, sofrendo de desinteria. Paulo foi visitá-lo e, orando, impondo-lhe as mãos, sarou. Depois desse fato, vieram ter com ele os habitantes da ilha que achavam-se doentes e foram curados. Tiveram assim conosco toda sorte de consideração, e quando estavam para navegar, proveram-nos de que era necessário. Ao termo de 3 meses, embarcamos num navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Este navio levava por insígnias os
Dióscuros. Fizemos escala em Sicura, onde ficamos 3 dias. De lá seguimos a costa, atingimos Régio. No dia seguinte soprava o vento sul e chegamos em 2 dias a Pozzuoli. Ali encontramos irmãos que rogavam que ficássemos na sua companhia 7 dias. Em seguida nós dirigimos a Roma. Os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada e vieram ao nosso encontro até o fórum de Ápio e as 3 tavernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Chegado que fomos a Roma, foi concedida licença a Paulo que ficasse em casa própria com um soldado que o guardava. 3 dias depois, os judeus mais notáveis, 3 dias depois, Paulo convocou os judeus mais notáveis. Estando reunidos, disse: Irmão, sem cometer nada contra o povo, nem contra os costumes de nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Esses, depois de terem instruído o meu processo, quiseram soltar-me, visto que não acharam em mim crime algum que merecesse morte. Mas, opondo-se a isso, os judeus vi-me obrigado a apelar para César, sem tentar, contudo, acusar de alguma coisa a minha nação. Por esse motivo, mandei chamar-vos para vos ver e falar convosco. Portanto, pela esperança de Israel é que estou preso com esta corrente. Respondeu-lhes eles: Não temos recebido carta alguma da Judéia que fale mal de ti, nem de lá tem vindo irmão algum que nos dissesse ou falasse mal de ti. Quiséramos, porém, que tu mesmo nos dissesse o que pensas, pois é que nós sabemos dessa seita e é que em toda parte lhe fazem oposição. Marcaram um dia e muitos foram procurados no albergue, onde se achava hospedado. A entrevista durou desde a manhã até a tarde. Paulo expôs o reino de Deus e apresentou sempre de novo testemunhas destinados a conhecê-los a respeito de Jesus, baseando na lei de Moisés e nos profetas. Alguns se persuadiram pelas suas palavras, outros não acreditaram. No entanto, concordes entre si retiraram enquanto Paulo lhes fazia esta reflexão. Bem, falou Paulo ao Espírito Santo, pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo: Vade a este povo e dize-lhes, como vossos ouvidos ouvireis, sem compreender, com vossos olhos olhareis sem enxergar. Coração obstinado o deste povo, ouvido duro, olhos fechados, para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração e se converterem e eu os curar. Ficai, pois, sabendo que os gentios é ouvido agora a esta salvação de Deus, e eles ouvirão. Havendo dito isso, saíram dali os judeus, discutindo animosamente entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia a todos os que tinham procurado. Pregava o reino de Deus, nos ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus com toda a libertação e sem proibição. Estas, meus irmãos, são as palavras do Senhor. Vocês viram, né? Ele não foi morto pela serpente, não foi acusado de nada, e todos recebiam, que sabiam dele, iam lá para serem curados. E ele pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus com toda a liberdade e sem proibição. Ninguém proibiu de nada, nem levou ele à condenação. Estas são as palavras do Senhor. Graças a Deus. Terminei Paulo, o Ato dos Apóstolos, que falava de Paulo, né? Terminei, agora eu vou almoçar, meus irmãos. Depois eu vou voltar. Tenham todos um bom almoço
e uma boa tarde. Agora é para ser boa tarde, que já são meio-dia e 36, então são boa tarde. Bom almoço a todos.